63 anos de carreira e ele ainda acredita na seleção brasileira. Osíris Nadal, por que você acredita na seleção brasileira? Muito obrigado por ter vindo aqui. Veio de ônibus para participar da entrevista. Bem, a gente sente-se honrado em estar aqui, agradecer a toda a equipe de produção, pessoal de câmara, pessoal que nos deu atendimento muito cordial aqui, e dizer que ser brasileiro é uma questão de você gostar do melhor produto que nós temos, que é o futebol. Então eu gosto da seleção porque eu vivo a seleção desde os idos de 1970, quando abracei essa causa seleção brasileira, e graças a ela eu convivi com 12 Copas do Mundo, mais ou menos 15 Copas Sul-Americanas, a Copa América hoje chamada, enfim, conheci boa parte do mundo em razão do futebol. E o futebol é, sem dúvida nenhuma, um grande produto nacional. Osíris, como é que você, que viu a seleção de 70, espetacular, viu a seleção de 82, como é que você vê essa decadência da seleção brasileira? Com o olhar de jornalista, que é diferente do olhar de uma pessoa comum. A parte administrativa da seleção brasileira vive um momento de indecisões, um momento de incertezas, porque o presidente depende da decisão do STF. Se o STF der a canetada e dizer que a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes cai fora, o presidente cai fora também. Ele vai ser obrigado a marcar uma nova eleição ou então o interventor será indicado para a CBF. Tudo isso tem reflexo no futebol. E nós temos uma carência de talentos, porque hoje garoto com 14 anos vai para a Europa, porque na Europa ele vai receber em euro. Né? Então, ele não tem interesse em ficar aqui, como não tem interesse a sua família e o seu empresário. Então, essa carência de talento é muito grande. E os nossos técnicos preferem optar por os que estão na Europa, de modo especial, do que utilizar jogadores brasileiros. E, por isso, não há uma motivação maior para que possamos criar novos talentos com a capacidade de um Neymar e de outros grandes jogadores que por aqui passaram. E, então, esses jogadores que estão fora, você acha que eles têm a mesma identificação com o Brasil, que eles têm satisfação a dar, ou eles estão mais preocupados em dar satisfação para os seus clubes na Europa que pagam em euros? Eu não posso menosprezar nenhum dos jogadores, mas você tem que entender que eles estão na Europa há muito tempo. Vou exemplificar o caso do Danilo. O Danilo está com 14 anos na Europa. Sim. Não sei se ele sabe cantar o hino nacional. Não que ele não queira, porque não mostram para ele o hino nacional. Então, esses jogadores têm um afeto maior com o aspecto profissional de cada um, ou seja, receber em dia e uma bolada grande que vem em euro, que passando para o real, então torna-se duas boladas, e eles ficam muito mais preocupados na satisfação do empresário, do técnico e dos times que eles representam do que realmente com a seleção, porque a seleção é um negócio que acontece uma vez por mês, no máximo uma vez a cada 2 meses, chega aqui, joga e vai embora. Então não tem esse prazer, esse orgulho de defender a seleção brasileira. Não estou tirando o patriotismo de cada um deles, mas a distância que os separa é muito grande. Então, se a justiça fosse feita mesmo, você deveria estar preso, porque em 1970 você invadiu o Estádio Azteca quando o Brasil foi campeão. Que é um absurdo, você levou a bandeira de Ponta Grossa. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar no YouTube, uma foto histórica, o Brasil campeão do mundo de 70, está lá o Pelé e tem uma bandeira do Brasil do lado e uma outra, que é de Ponta Grossa. Como é que você invadiu o Estádio Azteca quando o Brasil foi tricampeão do mundo? Que papel foi esse, Osíris? Foi o papel de um brasileiro entusiasmado, vitorioso, um brasileiro que saiu tricampeão do Estádio Azteca, um brasileiro que saiu da sua cidade aconselhado pelo seu pai. Não vá, filho, o Brasil vai perder, o Brasil é muito ruim. Eu disse a ele, pai, que nada, o Brasil vai ser tricampeão. E cheguei lá e fomos, não que eu tivesse jogado, mas eu fui na função de jornalista esportivo, talvez foi o primeiro cara do Paraná a ir numa Copa do Mundo, não tenho essa certeza. E como a gente na época tinha muita facilidade em entrevistar o Pelé, como você está me entrevistando aqui, guardadas as proporções, não tinha dificuldade nenhuma. Você assistia a treino, você acompanhava Tostão, Clodoaldo, Pelé, enfim, todos que ali estavam participando da seleção brasileira, não tinha essa dificuldade de hoje. E aí você começou a se entusiasmar. E o jogo final tem 2 lances importantes, me permita rapidamente contar. Quando nós chegamos na capital do México para ver a grande final, eu tinha um amigo meu chamado Luiz Correia que viajou comigo. E aí ele disse, vamos na missa rezar para o Brasil ser tricampeão. E nós fomos à missa. Ele é muito mais religioso do que eu. E quando entramos na igreja, ele caiu de joelho e começou a chorar. Eu falei, mas, ô Luiz, o que é isso? Está chorando? Por que chorar?
Você não vejo o padre lá? Aí eu olhei o padre era de Ponta Grossa, padre Paulo Xavier. E aí o padre Paulo Xavier veio, abraçou e tal. Eu quero ir no jogo e disse, padre, só se Jesus levar o senhor, porque o estádio está lotado e não tem mais ingresso. E no estádio eu sentei do lado do Oswaldo Brandão, técnico que foi da seleção, Corinthians, Palmeiras. Uma história maravilhosa do futebol brasileiro, ele e a esposa. E nós sentamos exatamente no terceiro degrau, distante do gramado. Aí quando o Brasil fez 3-1, eram 40 minutos, 41 minutos, eu disse para o seu Oswaldo, vou invadir o campo. Eu disse, não faça isso. Não, agora eu vou, porque lá vamos ser tricampeão. E aí pulei o fosso, tinha um degrau, pulei o fosso e entrei no campo. Quando eu entrei no campo, o segurança veio atrás de mim. Aí eu saí correndo para fugir do segurança. Sim. E aí quando eu entrei atrás do gol, o Carlos Alberto está fazendo o quarto gol do Brasil. Aí foi só continuar e invadir o campo, porque acabou o jogo ali no 4-1. E foi um momento maravilhoso, porque os jogadores te abraçavam. Pelé te abraçava, Tostão te abraçava, Jairzinho, o grande furacão da Copa, te abraçava. E nós vivemos aquele momento assim de um negócio que foi Deus que deu. Disse, ó, vá que você vai voltar tricampeão. E aí a gente acostumou a ganhar e depois chegamos até o pentacampeonato com a seleção brasileira. Não, calma, mas o que você estava fazendo com a bandeira de Ponta Grossa? Que loucura é essa? Quem que vai andar com a bandeira de Ponta Grossa? Eu sou um divulgador da minha terra, da minha gente. Ponta Grossa era uma cidade pequena. Hoje, Ponta Grossa tem mais de 400 mil habitantes, é o maior entroncamento rodoferroviário do país, do sul do país. Hoje é um grande polo cervejeiro, uma cidade universitária por excelência. E, na época, eu fui à prefeitura e disse, vocês querem me dar os PINs, a gente chamava de distintivo, né, no município, e eu quero uma bandeira de Ponta Grossa. Na época, o prefeito era o senhor Ciro Rivas, me deu a bandeira e me deu os PINs para oferecer às pessoas mexicanas, enfim, aqueles que o povo vivia. E aí, quando nós chegamos em Guadalajara, tinha um jornal chamado Esto, que deve existir até hoje, e eu estendi a bandeira assim, o Luiz Correia segurei aqui, os caras fotografaram, deu a primeira página para nós nesse Esto. Não tinha esse interesse da no Esto, nem sabia que existia. Mas, a partir dali, então, a bandeira começou a funcionar favoravelmente, porque a bandeira de Ponta Grossa tem duas palomas, duas pombas. Sim. E tinha um cidadão chamado Pedro, mexicano, em Guadalajara, que ele apaixonou-se pela bandeira. E aí, todo jogo que eu ia, ele ficava atrás de mim. E ele dizia assim, vamos tocar a bandeira? Eu disse, não posso, Pedro. Não, toma uma Tecate, que era cerveja, não, toma uma Corona. E vá a cerveja, a troca da bandeira. E aí, no último jogo, ele disse, como é, a final vai ser lá agora, né? Você vai ir embora. Só, então, vou marcar o seguinte, no último jogo eu te dou a bandeira. E nunca mais vi o Pedro, e nem daria a bandeira de jeito nenhum. E essa bandeira viveu muitas Copas do Mundo, com a assinatura dos jogadores, até que na Copa da Itália, se eu não estou enganado, alguém me tirou a bandeira que eu deixei estava o Júnior, que estava iniciando como comentarista, eu pus assim no alambrado, na proteção, e me descuidei, alguém levou a bandeira. Mas não levou a paixão pelo Brasil. Agora, vamos entrar em assunto bem sério também. Copa de 70. Nós sabemos que o Brasil vivia uma ditadura muito pesada. Você, cobrindo a Copa de 70, você sabia que o futebol estava sendo usado pelos militares para desviar o foco da população? Eu tomei conhecimento disso naquela entrevista do João Saldanha, quando eu disse ao presidente Médici, o senhor manda lá nos seus ministros, que manda aqui sou eu. E depois o Saldanha acabou saindo da seleção brasileira. Aí ele falou, convoque o Dario. Não, quem manda aqui sou eu. Eu vou resolver esse problema. Mas como é que era o dia a dia lá? Os jogadores sabiam... Não, sim, mas os jogadores sabiam dessa... Eles tinham uma noção, mas na verdade, dentro do hotel onde ficou a seleção em Guadalajara, o chefe da delegação, da segurança, me dizendo, era o Major Guarani, se eu não estou enganado. Era todo militarizado. Esse era o nome dele. Mas a liberdade nossa era total. Tanto é que no treino do Brasil, não só a imprensa assistia, as moças do México, que adoravam os brasileiros, assistiam tranquilamente o treinamento. Você dizia assim, o Tostão, dá para gravar uma entrevista para mim? Espera um pouquinho, eu vou terminar o treino aqui, já até tendo. Então era um negócio bem singelo, bem simples. E o grupo foi um grupo muito coeso, muito unido, né? Tudo funcionou de uma forma hermética, com todo o respeito, não havia abuso nenhum, e o desejo era o desejo enorme de ganhar. E por isso o Brasil ganhou jogando bem. Então, mas politicamente tinha algum questionamento por parte da imprensa? Quantos anos você tinha na época? 70, 24 para 25. Mas você percebia todo o movimento político? Não existia isso. Eu não percebia, porque a gente vivia no mundo rádio. A maioria era radialista. Aliás, na época foi feito um pool de emissoras para poder transmitir, porque foi a primeira Copa transmitida pela televisão
colorida. E aí o pessoal se uniu, o rádio. Tipo assim, 4 rádios faziam uma rede, outras 4 faziam outra rede e pronto. São as emissoras que tinham... Não havia direito, me parece, na época, mas as que teriam condições de transmitir. Então, não se falava muito nisso, porque havia uma expectativa de que o Brasil tinha que se recuperar. Né? O Brasil tinha ganho 58 e 62, depois fracassou nas 2 seguintes. Então, era a hora da recuperação. Então, se vê muito o futebol. Politicamente, confesso para você, pouco ou nada representou. Agora, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, como é que você estava no estádio, você estava lá dentro, e aí como é que foi a noite, o dia seguinte? Você teve acesso, você foi para o hotel, como é que foi esse movimento? Afinal de contas, tricampeão do mundo, Júlio Rimet do Brasil, como é que foi isso? Liberou geral, no bom sentido. O que você viu que você viu que você não esquece, que ninguém viu? O momento principal, na verdade, nosso foi no estádio. Porque no estádio você carregou Pelé no ombro. Você carregou? Não, eu não carreguei, a maioria carregou. Eu fiquei com as bandeiras e fiquei do lado dele. Eu segurei o Tostão, os caras vão tirar a tua cueca e não deixa eles tirar a tua cueca. E eu, não, segurei, calma. Aí você segurava os mexicanos, inclusive, que queriam arrancar tudo, meia, chuteira, camisa, calção, sunga, o que fosse possível levar. Então nós vivemos muito mais isso. Agora, depois no hotel, a recepção foi outra, foi mais reservada, não havia tanto a presença do fã do futebol, não havia esse movimento de torcedores que existe Mas hoje. Mas você foi na noite? Não fui. Lá no hotel, Eu vivi isso no Japão. Na época, não, porque na época você tinha uma dificuldade. Você não falava na hora com o Brasil, certo? Você tinha a linha de transmissão, cortou a linha de transmissão, tchau. Aí o negócio era telefone. Aí aquele, quero falar com o Cosme Rímola. Qual é o número? É tal. Daqui 2 horas eu vou te chamar de novo. Daí você ficava esperando para você passar as informações. Era o tempo do telex, né? Que você escrevia, mandava. Então você não tinha as facilidades da tecnologia de hoje. Então, Osíris, eu tenho a sorte de ser seu amigo em coberturas de Copa do Mundo, a gente ficou mais próximo. Quem senta para conversar com você vira seu melhor amigo. Isso vem da experiência tua retórica, como advogado, ou vem como apresentador de concurso de Miss? Não, o concurso de Miss foi um momento que eu era o auxiliar de Relações Públicas da Sambra. A Sambra construiu... Que ano isso? Em 1976, a Sambra construiu lá. E o diretor da Sambra de Relações Públicas era o comandante Paulo Schmidt, que tinha um sonho de realizar grandes eventos para promover a Sambra, que tornou-se, à época, a maior indústria de transformação da soja no mundo. E o Paulo criou o concurso Rainha da Soja. E disse, você me ajuda? Ajudo. Como é que não? Eu tinha a parte esportiva da rádio, eu tinha os patrocínios nacionais, que na época era um sucesso, Sambra e Masa aqui em Brasil, Antártica. Então eu tinha patrocínios nacionais de alto calibre. E aí eu disse, conte comigo. Então vamos começar. Fizemos um concurso local, aí passamos para um estadual, e no nacional me chama e disse, você vai ganhar um carro desde que você coloque aqui 30 candidatas para representar os diferentes estados e cidades do país. Dá para você repetir? Você vai me dar um carro. Vou te dar um carro, você escolhe o carro. Então, sem problema nenhum. Aí eu saí a cata de representantes do Brasil. E, infelizmente, nós colocamos mais de 60 moças que representaram. Entre elas estava a estrelíssima Xuxa Meneghel, que na época era candidata e que na época teve um problema da participação, porque no dia do concurso saiu uma reportagem da Playboy com ela na capa. E, evidentemente, isso bloqueou a participação dela de certa forma. Ela participou, mas não com as chances normais que teria pela beleza que ela irradiava. Então a Xuxa não conseguiu ser rainha da soja porque saiu na Playboy? Não, é que aqui ganhou, era muito mais linda, lindíssima, representante de Cascavel, lindíssima. Mas cadê ela? Rosilene Bernadette Godoy casou, foi chefe de família, esposa, maravilhosa, um ser humano espetacular. Mas esse momento do Miss foi isso. E aí eu ganhei o carro, realmente eu ganhei um Passat na época, Passat TS, e aí eu continuei na minha vida, mas a minha vida sempre foi do lado esportivo, sempre fui jornalista esportivo e sempre busquei trabalhar com ética, com respeito. Não é porque o cidadão é menor, eu há pouco brincava com contra-regra, quer dizer, não é porque o cara é contra-regra que ele não merece o meu respeito, é um ser humano igual ao dono da casa. Então mas você não vai escapar, não. Por favor, descreva, por favor, como é que se fazia a Xuxa entrando para desfilar. Como que é o apresentar? Como é que se apresenta isso? Na verdade, eu era o coordenador. Então. Nesse desfile foi contratado o Luiz Fernando
e uma moça que apresentou o Fugiu o Nome. Eu fechei o contrato, com 3 emissoras de televisão do Paraná, as 3 transmitiram a festa ao vivo, inclusive o baile, e é um período em que a votação dos jurados leva um determinado tempo. E nesse tempo a televisão precisava de alguma coisa. E aí entrava você. Aí eu comecei a dançar com a minha esposa. Você dançou com sua esposa? E fiquei dançando e a televisão mostrando. Disse, não, sou eu, mostra o povo aí, não quero aparecer, não tenho interesse nisso. E aí o pessoal começou também a dançar em dose homeopática, mas começou a participar. E aí veio o resultado final, ganhou essa moça de Cascavel, com todos os méritos, e aí ela conheceu as premiações da Sambra, veio para São Paulo, saiu fora do país, porque a Sambra era a Sociedade Algodoeira Nordeste Brasileira, que era a grande força na época. Não, perfeito. Xuxa, então você sabe, foi manipular aquele concurso lá da Rainha da Soja. Mas agora vamos falar de futebol de novo. Nem tanto assim. O que acontece em relação aos jogadores? Porque na Copa de 1970, se disse que você falava com Pelé, Tostão, puxava pelo braço, e esse distanciamento... Coloca, por favor, é bom para quem acompanha, Osíris, o que acontece. Hoje a gente não consegue nem fazer pergunta em coletiva. Como é que você viveu esse afastamento? A criação do assessor de imprensa é o grande câncer da imprensa. Eu não estou destruindo a figura do assessor, mas o assessor assessora. Ele não é um policial, ele tornou-se um policial contra a imprensa. Dá um exemplo, por exemplo, como era em 1970 para você falar com o Pelé ou o Tostão? Eu não pedia para ninguém. Não tinha para quem pedir. Tinha a organização da CBF. Mas você ia no Pelé? Pelé, dá para gravar? Segura aí um pouquinho que eu já te atendo. O fulano, todos atenderam. Brito, o Ado, que era goleiro reserva. E como é que foi mudando isso? Como é que você repara na sua vida ao longo dos anos? Pelo sistema da organização de 74, 78... Não, 74, 78 eu tive fora. Em 82? Em 82, as facilidades não eram tantas assim, mas também não eram tão difíceis, porque o Tele Santana era um cara espetacular, sumamente humano, né? E o pessoal da CBF tinha uma outra característica. Você tinha acesso, você marcava a entrevista coletiva, era uma mesa redonda, oval, e o Tele sentava ali, ele com o diretor de futebol, fugiu o nome dele agora. Medrado Dias? Não, que a filha dele trabalha hoje na CBF, também nesse ramo, já me lembro, Américo Farias. Américo Farias, e sim. Aí eles, Zagallo, ficavam ali batendo papo e a entrevista fluía normalmente. Hoje, você vive de uma entrevista coletiva em que o entrevistado é você, eu sou a imprensa, só que eu não fico nessa distância, eu fico mais ou menos 20 metros para fora. Então, é uma pergunta para cada um, né? E, por exemplo, para nós que fazemos o rádio, as perguntas têm que ser diferentes e mais atuais, mais pontuais. O jornalismo já é diferente, você vai usar para uma matéria jornalística, né, que exige um texto da capacidade que você escreve no R7. Né? Então, fica muito difícil. Mas você lembra a Copa que isso aconteceu? Realmente travou 2002? Da França foi muito boa. Sim, foi fácil o acesso. Você teve na França. A França foi boa. Foi... A África já complicou. O hotel era muito ruim. E o Dunga tinha aquele problema com o pessoal da Globo na época. E aí prejudicava todo mundo. E todo mundo era prejudicado. Até que numa das entrevistas, o cara disse, seu Osíris, sua pergunta, eu disse, não tenho nada a perguntar. Como? Já mais de 60 perguntaram o que eu vou perguntar agora. Não interessa o que eu vou perguntar, já morreu, não tem mais assunto para se falar. Aí os caras ficaram me olhando assim, meio esquisito, né? Esse cara é grosso. Mas não é que não tinha mais o que perguntar. Então, entrevista coletiva... E aí o assessor, que é para ser assessor, facilitar para o entrevistado, mas para os entrevistadores, ele passa a ser um policial do cara. Ele é um segurança do jogador ou de qualquer outro dirigente. Você não conversa com o jogador. Tanto é que tem determinados jogadores, não vou dizer de seleção, mas de jogadores de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Botafogo, que você não conhece o cara. Você já viu o Tiquinho? Sim. Eu nunca vi o Tiquinho. Eu já vi, mas a voz dele eu não reconheceria. Eu vi o Tiquinho jogando. Sim. Eu não vi o Tiquinho assim, vis-à-vis, né? No pessoal. Não vi. Da minha cidade, lá você não pode entrevistar ninguém, não pode entrar no campo, pode nada. Mas que palhaçada é essa? Não, isso é para o bem do futebol. Aí você não vê treino, você não entrevista. Aí um dia eu fui entrevistar o cara lá. Como é teu nome? Você não sabe quem eu sou? Eu nunca te vi, cara. Vi você jogando, mas eu vejo você lá de cima. Você lá de cima é um passarinho aqui embaixo. Eu não tenho nem ideia de que você representa. Então, muito ruim, muito ruim. Péssimo. Então, você acha que... Por isso caiu a qualidade da imprensa esportiva. Caiu muito, muito.
Porque hoje qualquer um, independentemente de estudo ou não, mas qualquer um se diz repórter, entra e vai fazer reportagem. E depende do quê? De um crachá. Perdão. Hoje você vale pelo crachá que você tem, não por aquilo que você produz, por aquilo que você apresenta. Então, quando você vê influenciadores, como na última Copa do Mundo do Catar, com a camisa do Brasil, absolutamente, até alguns pagos pela CBF, fazendo perguntas só para cima, como é que você se sente? Porque você divide bancária, você divide coletiva com pessoas que não são jornalistas, que estão lá só para promover o verde e amarelo. O que você sente? Menosprezado. Eu me sinto menosprezado, não a pessoa física, Osíris, pessoa jurídica, Osíris Nadal. O jornalista. Eu tenho 63 anos de carreira. Não é por isso. Mas eu sempre estou com a seleção. Agora você pega um cara de cabelo vermelho, verde aqui, amarelo aqui, vermelho aqui. Nunca foi a um campo de futebol. Ele faz uma pergunta besta qualquer, te toma tempo, mas por quê? Porque ele tem prioridade de fazer a pergunta. A assessoria funciona assim, ó, ela obedece ordens, diga-se de passagem. Ó, você vai fazer a primeira pergunta, quem vai fazer a pergunta vai ser o influenciador José das Couves. E aí o José das Couves faz a pergunta. Quer dizer, todo aquele ritmo de uma entrevista interessante para o telespectador, para o homem de rádio e para o próprio leitor, cai por terra, porque a pergunta do cara normalmente não tem absolutamente nada a ver com um jogo decisivo, por exemplo. Então, por isso que é legal, é bom a gente explicar esses bastidores, porque muita gente está transmitindo a coletiva do técnico da seleção brasileira. Quando vem a primeira pergunta, o Brasil pode estar treinando mal, quando vem a primeira pergunta boazinha ou absolutamente incoerente, o técnico deita e rola, fala um monte de coisa e aí todo mundo fica assistindo e aí muitas vezes é cortada a transmissão, fica com aquela resposta positiva quando há muita coisa negativa acontecendo. Mas para você, em relação quando você disse que o nível caiu, como é que você acompanhou ao longo dos anos trabalhar com João Saldanha, trabalhar com Galvão Bueno? Quais as pessoas que mais te marcaram em cobertura de seleção brasileira? São seres humanos que te ensinam muito. Sim. Te ensinam muito. Você pega, por exemplo, um Tino Marcos, o Mauro Naves. O Saldanha, eu convivi com ele de uma forma extraordinária, porque ele era botafoguense, que nem eu, né? E na Noruega, numa das viagens, nós ficamos juntos nos jogos, na final do Mundial de Clubes no Japão. A Rádio Nacional tinha problemas para entrar no ar. E aí o Saldanha foi lá e disse: Ponta Grossa, nós não conseguimos falar ainda. Eu disse: por quê? De alguma coisa. Eu peguei minha maleta e levei para a cabine dele. Daí cheguei lá, claro, você não vai falar. Essa linha aqui é de transmissão e essa outra linha aqui é de retorno. Você inverteu, você não fala. Daí eu peguei e conectei de novo e falei: alô Brasil, o cara da Embratel, na época, espetacular, serviço da Embratel, nos atendeu. Então são pessoas que nos ensinaram muito. Então, mas tipo, fala a qualidade de cada uma, por favor, Osíris. O que o Saldanha tinha de bom no microfone? Humildade. Fazia sempre assim e dizia, te explicava o que era o 424. O que era o WM, o que era o 352. Você falava com o Parreira, por exemplo, nós participamos de uma coletiva do Parreira com o técnico Juper Derval. Sim. E eu perguntei para ele: professor Parreira, o senhor podia explicar por que o senhor não adota o 352, que era na época a moda, o 352? Disse assim: como é que você quer que eu jogue 352 se eu não tenho dois laterais que tenham a função de alas? Eu só posso jogar 3-5-2 se eu tiver dois laterais de impulsão ofensiva e de capacidade defensiva de voltar para fazer a defesa. Ele foi explicando. Tino Marcos, uma aula de imprensa. Mauro Naves, um cara que sabe quase tudo. Não, mas explica, o Tino Marcos aula no quê? Para você entrevistar, por exemplo, o Fernando Fernandes, um dia, na Copa do Brasil, o Neymar ficou fora, eu quis ser o primeiro a dizer que o Neymar... Aquele negócio de você dar o furo de reportagem. Neymar está fora da Copa. O Fernando olhou para mim: calma, espero que você vai ter a notícia como você quer ter. Aí passou o doutor Lasmar. Doutor Lasmar, eu perguntei assim: calma, Osíris, ele vai voltar aqui, vai falar para mim, vai falar para você. Você não precisa se precipitar. Trate bem as pessoas e vai dar tudo certo. E aí ele recebeu a informação, nós recebemos também no mesmo instante, e o Neymar estava fora da 2014. Copa por causa daquela pancada nas costas. Então, mas explica o Tino Marcos. O que o Tino Marcos tem de bom? O Tino Marcos tem uma vivência que poucos têm lá. Tanto é que um dia ele resolveu tornar um ano sabático. Vou sair, não quero mais, cansei. É um cara que viveu Copas do Mundo como ninguém. Foi o cara que teve a capacidade de invadir
no Japão o gramado quando o Brasil tornou-se campeão. Então ele te diz como funciona, o que devemos fazer. Olha, tome cuidado nisso, cuide das pessoas assim, veja como é que funciona o técnico do Brasil. Ele tem momento, o caso do Dunga, ele tem momento que ele é grosso, mas no íntimo ele é um cara bom, um cara sincero, um cara objetivo. Ele te ensinava o caminho para você desfrutar. Tanto hoje é que muita gente diz que eu faço perguntas com mais cautela, com mais cuidado. Você mesmo disse para mim, você alisa primeiro para depois você dar a puada no cara. Não é alisar, é que você tem que ser cordial com todo mundo, respeitar todos. Não, você respeita. Agora, o Demário Toguinho, quem foi o Demário Toguinho? Foi um botafoguense de escola, um jornalista maravilhoso nos tempos do Jornal do Brasil. Convivi com ele em algumas oportunidades, né? Sempre solícito, sempre cordial, um jeito diferente de ser, né? Um cara que com certeza no jornalismo fez escola, e você talvez tenha nele um dos seus mestres. Não, a gente até brigou, assim, porque ele também, ele tinha essa imprensa, assim, eu acho que o pessoal da mídia carioca ainda tem uma visão diferente da paulista. Ele falava que a gente era muito destrutiva, mas é o nosso estilo, a gente pega mais firme mesmo, principalmente com a seleção brasileira. Agora, como é que você vê essas sequências de vexames da seleção brasileira? Desde 2002 até aqui, e a coisa está piorando. Nós não temos técnicos capacitados. Qual que é a sua visão? A primeira culpa é do presidente da CBF. Quando ele sonhou em casar com o Carlo Ancelotti, ele fez uma grande besteira, né? E aí cometeu um erro capital. Chamou Fernando Diniz para quebrar o galho dele, presidente da CBF, e da entidade. Claro que não daria certo. E aí fez uma grande sacanagem para com o Fernando Diniz, o demitiu sumariamente, sem qualquer justificativa, certo? E aí depois a sequência de mudança de técnico caiu para Dorival Júnior, essa bomba que é a seleção brasileira. Se fala muito num novo ciclo. O novo ciclo não é de tempo, o novo ciclo é de talentos. Nosso futebol está muito amarrado com o futebol da Europa. Aquilo que é bom para inglês não é bom para brasileiro. Nós temos jogadores com capacidade no Brasil de vestir a camisa da seleção brasileira com mais dignidade, com mais brilho, com mais vontade. Vou dar o exemplo do rapaz que foi para a Europa agora, chama-se Endrick. Esse jogador mudou a forma do ataque do Brasil jogar. Com garra, com disposição, briga pela posse da bola, briga pela disputa da bola, coisa que muita gente não faz. A nossa defesa está caindo aos pedaços pelo tempo. Danilo, Marquinhos, Éder Militão não tanto, laterais esquerdos nós estamos carentes. O nosso meio de campo é um desastre. Com o João Gomes não poderia jamais ser convocado, pelo menos momentaneamente convocado. Paquetá com 1000 problemas para resolver, no campo passa com dificuldades. E também não está bem o jogador que hoje está no Newcastle, que fugiu o nome dele agora, que barbaridade, que foi do Atlético Paranaense, o Bruno Guimarães, sim, e que também não rende. Então, o nosso meio de campo é um meio de campo capenga, funciona muito mal. E se nós temos 3 jogadores de ataque do Real Madrid, por que não usarmos os 3? Insistimos com figuras diferenciadas que pouco ou nada produzem, razão pela qual o Brasil está mal das pernas. Se não se cuidar, perde para o Chile e vai ter dificuldades de ganhar do Peru em Brasília. Mas, Osíris, não, eu quero uma coisa mais profunda. Eu quero entender a razão do fracasso desde 2002, 2006, o que aconteceu na sua visão, 2010, 2014. Fala a decadência, 2018. O que você pode resumir essa sequência de fracasso do Brasil na seleção? Há uma sequência de resultados negativos, e dos quais 2 me parecem injustos para o Brasil. Um no comando do Tite, quando nós perdemos para a Bélgica, todo mundo crucificou o Tite e a seleção brasileira por inteiro. No momento que o Brasil era melhor no jogo, teve o gol contra do Fernandinho, a bola ele não quis fazer gol, a bola deu no ombro dele e fez o gol. Ali foi uma seleção que poderia ter rendido mais. Na recente Copa, que nós perdemos para a Croácia nos pênaltis, foi um time que nunca me inspirou, porque nós ganhamos de fracos e ganhamos mal dos fracos, né? 3-1, 4-1. E depois, na hora da melancia, nós não soubemos desfrutar da fruta. E aí acabamos com um erro fatal do Tite, quando ele mexeu no time, né? E com isso perdemos o meio de campo, e na jogada de meio de campo vem o gol de empate da Croácia, que depois nos vence nos pênaltis. Há uma falta de talento? Há uma falta de renovação de
técnica e tática do Brasil? De que forma? Nós não precisamos criar muita coisa, nós precisamos ver o que está acontecendo no futebol da Europa, de modo especial, para que possamos assimilar as novas técnicas, as novas formas de jogar. Jogadores do Brasil, no Brasil não rende. Exemplo, Vinícius Júnior. Se dependesse de mim, hoje o Vinícius Júnior não seria titular na seleção brasileira, porque ele não joga na seleção brasileira. Ele é um espetáculo no Real Madrid, é o melhor da Champions League, vai ganhar a bola de ouro, vai ganhar tudo. Mas na seleção brasileira ele não se completa. Então nós precisamos um pouco mais de brasilidade no time do Brasil e que nossos treinadores sejam mais atuais. Conheçam valores da casa que possam ser utilizados. Nós não precisamos ir no Wolverhampton buscar um jogador. Nós não precisamos ir no Newcastle buscar um jogador. Nós não precisamos ir no Juventus da Itália buscar jogador, no Girona buscar jogador. Nós temos jogadores na mesma qualidade aqui no Brasil. O que eles precisam é ser prestigiados e viver dentro de uma filosofia nova de trabalho. Osíris, vamos falar assim, uma coisa que me incomoda e acho que incomoda alguns jornalistas. Quando você fala nós perdemos, nós ganhamos, que nós? Por que nós? Eu não estava em campo, você também não estava em campo. Como a seleção brasileira perdeu, você fala nós? Por que isso? Que envolvimento é esse? Porque nós somos o Brasil. Não, tem a seleção brasileira. Nós somos o Brasil. Não, eu não faço parte da seleção brasileira. Não, você faz? Não, eu gosto da seleção brasileira. Não, sim, mas por que nós? E é o melhor produto. Porque nós é o Brasil, no sentido Brasil. Agora, se for individualizar, claro que por exemplo, hoje, desde a formação da comissão técnica feita em cima do joelho, rápida, a seleção que perde. A CBF é responsável pelo sucesso. Não, mas agora eu falei, mas brincando, até provocando um pouco, porque muitos anos eu ouço isso, até os jornalistas um pouco mais antigos falam, nós ganhamos, nós perdemos. Eu tenho certeza que não é isso. Deveria ser, o Brasil ganhou, o Brasil perdeu. Mas é a forma de se expressar do brasileiro. Porque a gente Será que não existe um pouco de patriotismo demais? Não, o patriotismo resolve. Não, demais até. Porque você queira ou não queira Brasil. O Brasil é que te motiva. O Brasil é ainda o melhor produto dessa terra, descoberta por Cabral. O futebol brasileiro é o melhor produto nosso. Então por que está tanto tempo sem ganhar? Se fosse, não mas isso faz parte do jogo. Né? Quanto tempo outros países não ganham? Mas envolvimento da imprensa, a gente não faz parte da seleção brasileira. Mas é a forma da imprensa nacional de maior força, São Paulo, Rio de Janeiro, porque não Belo Horizonte, Porto Alegre, a Gaúcha e o Paraná, eles tratam assim. O Brasil jogou mal. O Brasil, né? É isso. Nós perdemos a chance e tal, nós deixamos de fazer tal. Não, de novo. Mas a imprensa fala isso. Não fala. Algumas pessoas falam. O Cosme Rimoli pode não falar porque ele não é paciencioso nem resiliente. Ele é queixo duro e ele quer no duro. O negócio dele é dizer que é ruim. Que o time é ruim? Que o time é ruim, é ruim. O Brasil, eu estava lá em 2002, estava lá em 94, quando foi campeão, escrevi, elogiei, mas é o Brasil, não somos nós. É a forma de se expressar. Não tem sentido de puxar saquismo, defender A ou B. Por exemplo, a CBF hoje não tem a defesa de ninguém, a não ser dos caras que estão dentro da CBF. Presidente banidos, assédio sexual, assédio moral, o CBF corrupção. Isso vai influenciar onde? No futebol, certo? Nós somos vice-campeão mundial feminino. E daí que representa isso em termos de resultado para o Brasil? Não para nós, para o Brasil quase nada, porque nós deixamos de ganhar outras competições. A Marta ganhou tudo, menos o Mundial. A Marta ganhou o Palmeiras, ganhou tudo, não ganhou o Mundial. Osíris, onde que você estava no 7-1 e como é que foi? Como é que você falou da sua seleção? Nós perdemos o 7-1. Você falou isso? Nós perdemos? Então, como é que foi? No 7-1 começa... Estávamos no Mineirão, né? Como é que foi? O 7-1 começa na Granja Comari. Numa noite que antecedia o jogo, o Acas Ferreira, na oportunidade, saiu correndo atrás de cronistas esportivos para participar de uma reunião com o Filipão. Sim. E aí convidou um monte de gente. O Mansur do Globo não quis ir, que eu lembro. O Juca Kifuri, acho que foi. Enfim, 4, 5 foram, PVC o resto não foi. Sim, PC e tal, o pessoal foi. E aí ele disse para essa turma que ele tinha perdido o comando da seleção, o que ele fazia. Né? Essa foi a conversa feita lá na Granja Comari. E que ele ia usar o Alegria das Pernas, aquele jogador Bernard, que tinha Alegria das Pernas, que era o Bernardo. E o que aconteceu, tomamos de 7-1.
7-1. Não, mas conta como é que você viu, você estava no Mineirão, como é que saiu um gol atrás do outro, como é que foi a sua reação? Já que você gritava, nossa, nós perdemos, nós tomamos mais gol. Como é que foi? A sequência da Alemanha foi tão dinâmica que ela não deu a mínima chance para você reparar qualquer defeito. Você, 1-0, 2-0. Pô, 2-0, que porcaria, 3-0. E eles não fizeram mais porque o pessoal disse, 7 deixa como tá, para não criar maior caso. Não, então, mas quero saber de você, onde é que você estava, qual foi a sua reação? Você chegou a chorar? Não. Não? Eu não choro, o futebol não me faz chorar. Nunca fez? Me fez uma vez no empate Paraguai e Brasil, na Copa América, com o gol do Daniel, empatando aos 45 minutos com o Paraguai, nós perdimos 2-0. E Nossa, aí não. o Brasil perdia, tá bom, mas nós, não adianta. O Brasil empatou em 2-2 e nós conseguimos a classificação e fomos decidir a competição e fomos campeão depois. Aí o Dunga, o Dunga foi o campeão, o Dunga foi campeão para a seleção brasileira. Então o Brasil foi, nessa ocasião, sim. A Copa de 70 não deu tempo de chorar porque nós invadimos o campo e era alegria geral, não deu tempo para pensar em desgraça alheia. E esse do jogo do Mineirão, nós transmitimos os jogos. Eu era o coordenador ao lado do Marco Marcondes da Rede Manchete de Rádio, com o Salomão Venceslau, que tinha falecido na Copa das Confederações. Aí nós assumimos a responsabilidade que era dele e fizemos a transmissão de todos os jogos do Brasil ao vivo. E essa do Mineirão não deu tempo nem de você pensar, né? Era 1-0, daqui a pouco 2-0. Você viu um time desarrumado, desajustado, sem comando, e o Filipão perdeu a graça dele ali. Não, eu quero saber de você, depois que tomou 7-1, como é que foi a tua reação? Você foi jantar onde? Que sentimento você saiu? Você ficou perdido como muita gente? Não, porque quando você vê que o time não joga nada, você não tem que reclamar. Você vai reclamar do quê? Tomamos de 7-1, você vai fazer o quê? Você volta para casa, cabisbaixo, toma uma cervejinha, um guaraná, um refrigerante e vai dormir, porque você não tem muita coisa que conversar. Você analisa o jogo frio. Eu, por exemplo, sou um cara que analisa muito frio o jogo. Eu sou Botafogo e sou corintiano, mas o Corinthians hoje é um time fraco. Não adianta você negar. Mas... né? E aí você volta para a seleção brasileira. Então a seleção brasileira foi um time fraco, péssimo. E o Filipão viveu ali talvez seu pior momento em termos de treinador da seleção brasileira. Foi uma seleção que começou festiva quando ele fez a indicação, a convocação do jogador do Rio de Janeiro, tudo era festa, tudo era alegria, e essa festa tornou-se, ao invés de um carnaval, com certeza, uma noite fúnebre para o futebol brasileiro. Vamos agora focar no Osiris. Como é que é a sua batalha agora para se organizar para as grandes coberturas? Porque é uma batalha. Hoje, trabalhar no rádio brasileiro é uma dificuldade, né? Como é que você sai? Você sai atrás de patrocínio? Explica, por favor, e como é que você vê, se você estiver errado, você corrige, óbvio. Como é que você vê essa dificuldade do rádio e, teoricamente, a perda de importância ao longo dos anos? Quer dizer, muito menos gente, pelo menos, nos estádios, e a gente comenta. O rádio não repercute como já repercutiu. Como é que você vê isso? A seleção brasileira foi um grande pão de água para nós vendermos. Você não vendia a seleção, eles compravam a seleção. Eu tratava a seleção nos idos de 70, 82, 86, 90. Não, mas explica. Você sai para comprar, para buscar patrocínio para você poder fazer a cobertura? É que eu estou explicando. Porque ele era um pão de água, um baguete coqueiro, porque era fácil de vender a seleção. Então eu vivo do quê? Eu vivo da venda do patrocínio na emissora que eu represento. Eu tenho o horário da emissora arrendado, eu tenho um percentual sobre o valor da venda, a emissora tem outro percentual e as despesas com funcionários, quem arca sou eu, como também despesas de viagem. Então, lá atrás, vender a seleção brasileira era chupar pirulito. Muito fácil. Você ligava, alô, Cosme, vou fazer o jogo do Brasil contra o Chile em Santiago, dia 15. Fechado. Quanto custa a Costa? Tanto, pá, fechado. Hoje, você vai vender a seleção. Você vem me vender a seleção brasileira, essa porcaria? Não, mas é o Brasil, veja, a gente tem chance de reabilitar, vamos para a Copa. Não vai nem para a Copa do Mundo, esse time é muito ruim. São as expressões que você ouve do empresário industrial, comerciante, enfim, aquele que pode ser o teu patrocinador em potencial. Esse não quer saber de seleção. É mais fácil vender Corinthians e Flamengo do que eu vender seleção brasileira contra a Inglaterra. Por exemplo, eu fiz Espanha, aquele 3-3 com a Espanha e 1-0 contra a Inglaterra, eu praticamente não vendi.
Fui com 2 cotas apenas. E lá você paga tudo em euro, né? Hotel, comida, tudo, enfim. E aí é um preço caro. Então, para você saber, hoje eu vendi o Chile dia 15, até bateu, aliás, dia 10, estamos batendo nas portas, é muito difícil, ninguém quer comprar. O brasileiro está, não vou dizer que ele esteja odiando a seleção, mas ele não tem a mínima vontade de falar de seleção brasileira. Vê na televisão o jogo para poder ser o crítico mais duro, mais ríspido no dia seguinte. E então, por que essa ojeriza a seleção brasileira? Resultados. São os resultados? Resultados. Não ganhou? Não ganhou pau. O Corinthians, recentemente, no Campeonato Brasileiro, aliás, continua na zona de rebaixamento, o pessoal do Corinthians quer enforcar todo mundo que dirige o Corinthians. Há um instante que o Corinthians brilhou na Copa do Brasil, já mudou essa imagem. Né? Então, da seleção brasileira, além do resultado, a má administração da CBF tem causado danos. Veja agora, para o Chile e para Brasília, o chefe da delegação brasileira será o presidente do Esporte Clube Recife. Que interesse tem nisso? Qual a disposição da CBF convidar um presidente de clube para ser chefe da delegação em 2 jogos valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo? Então, o pessoal acha que a CBF está tratando a seleção em cima do joelho. Então, mas agora vamos focar em você, Osíris. Essa coisa de você vender. Quantas cotas você vendia em 2002 e quantas cotas você consegue vender agora, em 2024? Você falou 2012? 2002. 2002, 15. E agora? Para transmissões, mais 6 para programas. E 2024? Mais tanto para boletim. E agora, se vender 4 é muito. A diferença é muito grande. O preço é outro, claro, o custo é outro, mas o desinteresse para a seleção brasileira é muito grande. O interesse que eu tenho, tem cara que dizer que eu sou louco. Aliás, um amigo meu, jornalista de São Paulo, disse que eu sou louco de gostar tanto da seleção brasileira. Mas eu gosto da seleção brasileira e acho que o tempo ruim vai passar. Pode levar mais 2 Copas do Mundo, mas vai passar. E quem sabe seja agora nessa Copa de 2026. Hoje a ganância é o grande câncer do futebol mundial. Sim, mas eu quero focar em você. Me diz, por favor, como é que você, ao longo desses anos, você se vê com a idade que você chegou, trabalhando na seleção brasileira, sendo o repórter mais antigo da seleção brasileira, e como é que você lida com esse pessoal jovem? Você acha que você tem como é que você se vê nesse cenário todo? Veja bem, Cosme, a seleção brasileira diz para você que eu gosto e não tem jeito de gostar. É que nem o rádio. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu disse a ela, olha, eu vou casar com você, mas eu não vou deixar o rádio. Se você forçar eu deixar o rádio, eu deixo você e não deixo o rádio. Isso falei para ela assim, como eu estou falando para você agora, e ela sempre dava risada. Às vezes ela tenta, mas não consegue. São 54 anos de casado, não vai conseguir mais. Então, essa vontade de fazer a seleção brasileira é muito grande. Não, você se vendo ao longo dos anos, trocando esses grupos, e você sendo o mais velho cobrindo a seleção brasileira. Eu acho que o tempo mostrou uma coisa que me envaidece. Eu não sou assim um cara metido a bestão. Não, eu não sou bom, eu sou um arroz com feijão. Mas eu acho que as perguntas que eu faço têm profundidade. Tanto é que lá em Las Vegas, na Copa América, um senhor moreno que está na seleção brasileira veio me abraçar, disse, eu queria abraçar o senhor. Como é seu nome? Me apresentei e tal, ele se apresentou, disse, o senhor é o único cara que faz pergunta certa. Eu não sei se era certa a pergunta, era a visão dele. Mas eu, para fazer a pergunta, eu não vou na hora lá. Cosme, você cortou o cabelo hoje? Não. Eu vou preparado, ver o que o Cosme fez, qual é o plano do Cosme, o que o Cosme treinou, né, o que o Dorival Júnior vai fazer em 2 dias para jogar na quinta-feira, no dia 10 lá. Então, vou ver o que esse cara vai fazer para ter uma pergunta que eu possa retratar aquela pessoa que vai nos ouvir uma noção do que é a seleção brasileira e o que será a seleção brasileira nesses 2 jogos contra o Chile e contra o Peru. Então, quando você ganhou esse abraço do Hendrick, que você virou manchete, muita gente daqui acompanhou e viu e falou, olha só, quer dizer, a imprensa também, da imprensa com os jogadores está mudando. Quer dizer, foi uma coisa assim, foi espontâneo. Você acha que tem a ver com a pouca idade do Hendrick
O que foi aquele abraço? A espontaneidade dele foi um negócio assim, muito tocante para mim. Eu estou indo para 80 anos em janeiro agora. Então, mas contextualiza. Agora, o que aconteceu? Por que ele te abraçou? Dia 20 de janeiro, 2 santos fazem aniversário. São Paulo e São Osíris. Então, eles fazem. A do Hendrick foi uma entrevista na Granja Comari e que eu tive a ousadia de perguntar a ele se ele estava preparado para ser o Hendrick. Se ele estava preparado para enfrentar o mau jornalista, o achacador, a Maria Chuteira, o moleque que quer o dinheiro dele. Você está preparado para isso? Porque ele vai tá crescendo louco, né? O volume de dinheiro é uma imensidão. Então, perguntei a ele isso e disse a ele, não quero ser seu pai, sirvo até de seu avô, mas eu penso em você como ser humano lá na frente, porque eu vi muitos tombarem, muitos caírem de joelho atrás de mulheres e o dinheiro foi embora e a mulher também foi embora. Então, você está preparado para isso? Essa foi a pergunta, todo mundo riu, fui criticado em vídeos. Pô, esse cara é um louco, fazer essa pergunta para ele. Aí ele respondeu muito bem, colocando a senhora mãe dele como a grande protetora e a grande criadora, no sentido do homem Hendrick, né? E aí, depois, nessa entrevista que ele veio me abraçar, eu acho que foi uma forma de agradecimento. Obrigado por aquilo que você falou. Realmente está acontecendo. E aí, tanto é que ele casou agora recentemente, Deus queira que seja muito feliz no casamento, né? O casamento cheio de contrato, mas que seja muito feliz e que ele atente para isso. É como um homem de televisão, né? O cara de televisão, ele é queimado fácil, a televisão queima muito, mas ele sai na rua, ele é o cara da TV Record, certo? Então, se ele não tiver cautela, ele faz muita besteira fora da televisão. Então, essa foi a pergunta que fiz para ele. Talvez esse abraço tão fraterno, tão juvenil que ele me deu, num cara de quase 80 anos, foi assim um troféu que eu ganhei na vida e vou guardar para sempre. Sim, porque eu até digo que hoje o clima entre imprensa e jogadores da seleção brasileira não é bom. Há dos dois lados assim um pé atrás, porque os jogadores da seleção brasileira muitas vezes veem a imprensa como inimigo e aí é a relação humana. Te trata mal e, infelizmente, o ambiente de seleção brasileira, pelo menos para mim, eu vejo com os colegas de imprensa que pegam forte também. Você é a exceção. Você pega forte, mas você consegue... Sim, a sua simpatia, esse sorriso, aí você consegue ficar bem com os caras, mas o ambiente não é das mais saudáveis, não é. Então, é de lado a lado. Isso foi criado por causa de assessoria. Você não vê jogador? A gente não consegue falar com o jogador. Ou você não consegue. Eu fui entrar no hotel, o cara disse, você não pode entrar no hotel agora lá em Luque, na sede da Conmebol. Falei, como eu não posso entrar no hotel, cara? Está aqui a credencial. Não pode, falando em espanhol, não pode entrar. Cara, não quero falar com jogador nenhum, rapaz. Vou lá falar com o fulano. Citei o nome do fulano, Sim. Que eu precisava falar. Não, o senhor não vai entrar. Aí, claro que eu disse um palavrão pro cara, porque a paciência tem uma hora que estoura. Aí você vai no treino. O treino, por exemplo, em Curitiba foi uma vergonha, o treino da seleção brasileira. Os fotógrafos apinhados, um em cima do outro, cara com canhão, cara sem canhão, pessoal de imprensa e televisão. Então, o pessoal da câmera de TV sofreu uma barbaridade. Tudo isso, má organização. Tudo isso, um isolamento da imprensa desnecessário. Porque o cara que é assessor da imprensa, ele não pode ser de clube de seleção, que ele é um jornalista, ou que pelo menos ele foi um jornalista. Tanto é que muitas vezes eu digo que o assessor de imprensa é um jornalista frustrado. Então, e aí esse clima fica bem claro. Agora, Osíris, você, dentro desse cenário, assim, você se vê cobrindo a seleção brasileira até quando? Porque nesse lugar onde você está, também dando entrevista para o canal, o Silvio Luiz falou, vou trabalhar enquanto eu viver, não vou parar. O Milton Neves, mesma coisa. Como é que você se vê? Você acha... Por que os jornalistas mais velhos não querem parar? Você vai até quando, Osíris? Eu confesso para você, eu estou com vontade de parar, porque o futebol brasileiro está muito ruim. E a mídia nacional está péssima. Salários parquíssimos. Né? Tem cara que trabalha por 300. Estou irradiando na televisão. Quanto é que você ganha? R$300 por jogo. E grandes televisões, grandes canais que transmitem os jogos de futebol. Então, o cara que vai trabalhar por R$300 é um cara que
não deve estar satisfeito da vida. Então, como eu sou, entre aspas, independente, eu dependo daquilo que eu vendo, eu pretendo, em dezembro, encerrar a carreira. Agora que eu vou indo para 80 anos, dedicar um pouco mais para a minha saúde, que agora já começa a sofrer os percalços de 79 anos, e também dar uma atenção maior para minha esposa. Embora minha esposa, todas as Copas do Mundo, grande parte delas, que eu pude levá-la, assim eu fiz. Como, por exemplo, também os Jogos Olímpicos dos Estados Unidos, eu levei a esposa e levei os meus filhos na época. O Júnior ficou no plantão, o Fábio fazia reportagem e as filhas e a esposa viajavam para conhecer Disney World, essas coisas. Mas eu pretendo parar. Eu acho que eu tenho que fazer o que o Pelé fez. O melhor exemplo, da volta olímpica enquanto você ainda é respeitado. Porque depois que você for desrespeitado, não adianta, já estou indo embora. O cara está indo embora porque ninguém ouve ele. E hoje, como eu tenho, modéstia à parte, uma grande audiência, não sou um Cosme de Rimo, né, que tem um pique maravilhoso de audiência, mas tem uma audiência considerável no Paraná, eu quero sair na boa. Eu agradecer a todo mundo, fiz o que eu fiz, gostei de fazer. E eu acho que o sucesso do rádio é o teu sucesso na imprensa. Você não faz o jornalismo e a TV aqui na Record para agradar o Cosme. Sim. Você faz o jornalismo para quem lê, para quem ouve. Eu faço o rádio para quem ouve o rádio. Tanto é que eu digo que eu não me sirvo do rádio, eu sirvo com o rádio. Osíris, qual a importância de ter uma parceira nessa carreira toda e o que ela significa para você? Olha, a Vera Maria, eu casei em 70, eu disse ela no mês de março, abril, só eu vou comprar uma casa para nós casar, porque é impossível casar com você não ter uma casa. Aí comprei uma casa, dei a chave para elas, olha, aqui é a chave da casa, a rua tal, número tal, você paga a primeira parcela que eu vou para a Copa do Mundo e eu volto só em agosto. E aí eu dei a chave, claro que ela pagou, evidentemente, eu voltei em agosto, casei em outubro, 10 de outubro eu casei. E aí, na sequência da vida, nós tivemos alguns percalços. Tivemos uma filha que teve um problema renal. Eu sou um doador de rim para minha filha. E aí, na sequência, eu arrendei uma rádio no todo. E a tesoureira da rádio, a administradora da rádio, foi ela. Então, ela sempre foi uma pessoa muito, muito ligada ao trabalho nosso de rádio. Ela, inclusive, criou um programa na rádio para ela, que dava receitas para as ouvintes do programa. E ela teve uma participação brilhante. Quando eu ia fazer uma confusão, ela disse, não faça que não é bom negócio. E me mostrava o lado ruim da coisa e o lado bom. Então, ela foi um braço direito, um coração enorme. Foi a pessoa que eu amei nos anos 68, 69. Amei mais em 70 que casei e continuo amando agora há 54 anos passados. Então, você acompanhou já vários parceiros nossos que também não tiveram essa parceria e acabaram se perdendo, porque ser jornalista dedicado como você exige muito, né? Exige ficar longe dos filhos, exige ficar longe da família. Que momentos você acha que você sentiu mais falta? Se você pudesse voltar atrás, o que você viveria com seus filhos e com a Vera? Eu confesso para você que quando eu vou trabalhar em jornadas esportivas, por exemplo, agora a Seleção Brasileira, eu dou beijo na mulher, Deus abençoe, proteja a nossa casa, nossos filhos, e vou embora para trabalhar. Eu sou tranquilo, eu não fico morrendo de saudade, a falsa saudade. Estou com saudade de você aqui em Santiago do Chile, estou tomando um baita de um vinho aqui, lembrei de você. Conversa bola, eu não tenho isso, entende? Eu jogo limpo, não estou dizendo que os outros não joguem limpo, porque não adianta se querer dizer que tem. É um espaço de tempo curto, agora são 10 dias, são 5 em Santiago e são mais 5 em Brasília. Eu volto para casa. Depois só em novembro que tem a Venezuela. Então, esses anos todos você ficou longe, tudo bem? Não, mas a Copa do Mundo, por exemplo, ela foi. Ela foi para o Catar, ficou 30 e poucos dias no Catar. Ela foi, a única Copa que ela não foi comigo foi o Japão, porque era caríssimo. Era a Copa Coreia-Japão, que você deve ter acompanhado, tava lá. E não, era fogo, né? Eu, por exemplo, fiquei numa cidade chamada Porang, que era 60 quilômetros de onde estava o Brasil. Então, todo dia eu e Darcy Filho íamos a Porang ver os treinos da Seleção Brasileira. Então, fiz muito bem de não levá-la. Agora, Espanha, ela foi, Itália, ela foi, Estados Unidos foi, que mais? E foi um monte de então você porque realmente você é um dos únicos que leva. Realmente, eu não lembro. Nas uma brincadeira que o brasileiro diz, leva sanduíche para comer lá fora. Sim. Mas é um sanduíche barato e que quando a gente vai comer em restaurantes, ela sabe o que pedir.
Entendo. Não, mas agora falando assim do lado emocional, que sustentação ela te deu nesse tempo todo? Porque não é fácil. O abraço, o beijo, o carinho, o incentivo. Qual o momento mais difícil, Osiris? Eu tive uma dificuldade quando eu trabalhava numa emissora, tinha quase 20 anos de emissora, e assim o cara me chamou e me mandou embora. Qual emissora? A Rádio Clube. Eu ia casar com a Vera. E aí fui pedir aumento. Eu ganhava na época R$300, que significaria hoje R$3.000, R$4.000. E o cara disse, fui pedir aumento, que eu ia casar, ele disse, você ninguém paga o que você ganha aqui. Eu falei, paga. Você pode não querer me pagar, mas que paga, paga. Você não conseguiu, tá bom, tchau então. Vou continuar até arrumar emprego. Saí dali, fui numa outra emissora, falar com um amigo meu chamado Abílio Filho. Abílio, estou saindo da rádio por isso. Quanto você ganha lá? Tanto, eu te dou o dobro, você vem para cá, vou. E na semana seguinte estava na outra rádio. Então ela sempre foi uma pessoa que acreditou na capacidade individual minha, mas sentiu que ela precisava ser a minha muleta, o meu andador. Ela era aquela pessoa que me carrega no bom sentido. Ela disse, faça que vai dar certo. Vamos comprar um apartamento? Putz, é caro, mãe. Pô, você veja. Vamos que nós vamos pagar. E vamos lá e compramos um apartamento. Estou citando um apartamento. Né? Exemplificando. Então, é uma pessoa que sempre teve otimismo, sempre teve fé. É uma mulher que, se eu tivesse casado de novo, eu casaria com ela. Como é que você viu a carreira do Pelé na seleção brasileira? Como é que você... E essa proximidade? Você tem algumas histórias com o Pelé. Por exemplo, como perder uma entrevista de 25 minutos com ele. Isso é um absurdo, mas pode dizer. Mas tem momentos que o repórter dá uma mancada. Né? Não tem o cinegrafista que esquece de botar filme? Tem, esquece. Né? Mas faz parte. Mas como é que é? Quem era o Pelé? O Pelé, quando o Pelé começou a brilhar, que todo o Brasil se entusiasmou pelo Pelé, tanto é que hoje você não torce pro Santos, você torce pelo time do Pelé. E o Pelé, eu era aquele caboclinho lá de Ponta Grossa, né? Falei, vou entrevistar esse cara. Você não consegue. Eu vou entrevistar esse cara. Esse cara é um fenômeno. E fui para Santos. Tinha um amigo meu chamado Décio, que era jogador de futebol, jogava no Operário, morava em Santos. Décio, eu preciso ir marcar com o Pelé. Pô, eu sou amigo do Zoca. Puta, marca com o Zoca, eu vou falar com ele, marcar entrevista. E pegamos e fomos para Santos de ônibus. E chegando lá, marcamos a entrevista e tal, com o Zoca, mas não com o Pelé. Aí eu fui na Vila Belmiro, o Pelé estava jogando bilhar com o Oberdan. Vila Belmiro tem 5, 6 degraus e aqui era um bar. Ele jogava um milhar ali. Eu fiquei assim, olhando para ele, como eu estou olhando para você. Ele jogando milhar com o Oberdan. Sabe? Isso é legal, é bom no milhar, esse cara tem caçapa aí e tal. Ele olhou para mim assim, o que você está fazendo aí? Aí eu vim entrevistar você. Entrevistar eu? Então espera um pouquinho que eu já te dou entrevista. Muito bem, jogou, ganhou do Oberdan lá. Daí ele me chamou, desceu a escada, sentou ele, o Lima e eu. Aí eu gravei com ele. E o meu gravador era um gravador geloso, que era, na época, um gravador de muito respeito e tal, italiano. Gravei e tal, a fitinha aquela que rodava. E beleza. Pelé, puta, Pelé, você é uma maravilha. Tá. Aí fui pro hotel, fui ouvir. Cheguei no hotel, a fita do gravador enrolou. Esses pequenininhos, do tempo de vocês, né? Enrolou a fita. Falei, puxa vida, meu Deus do céu, me ajuda, como é que eu vou fazer? Vai daqui, deitei, chorei, pensei... Chorou. Sim, Futebol chorei, te fez chorar. perdi o rei do futebol, né? Aí no dia seguinte fui lá. A cena quase igual se repetiu. Estava o Mengalvio, que eu lembro bem do Mengalvio, e ele jogando bilhar de novo. Isso era mais ou menos 11h40, mais ou menos. O que você está fazendo aí? De novo? Puta, Pelé. O meu gravador engasopou aqui, enrolou toda a fita, perdi a entrevista. E ali eu já chamava ele de Dico. Porque o apelido dele é Pelé para o mundo, mas é Dico para a família. Sim. E o Doca tinha me dito, olha, eu Dico, tá? E quando falei Dico, ele já... Né, poxa, como é que ele sabe que sou Dico, né? E aí ele desceu de novo e deu entrevista. Aí, em vez de 25, gravou 30 minutos. Aí eu pedi, você abre meu programa, faz a abertura do meu programa? E eu levei o texto escrito para ele. Alô, meus amiguinhos da Parada Esportiva. Aqui quem fala é Senhor Nascimento Pelé. Com vocês, Osiris Nadal. Tá gravadinho. Nossa, e abri o programa com ele. E aí, nessa segunda noite, ele ia jogar contra o Corinthians. Eu falei, pô, tia Pelé, não maltrate o Corinthians, você massacra o Corinthians, cara. Hoje vai ser 1-0, nem sei se vou jogar. Ganharam de 4-1, ele fez 3. Coutinho, acho que foi outro. Não, o Coutinho fez outro. E aí ganhou de 4-1. E aí ficou uma amizade. Quando foi a Copa da Espanha, ele estava com a Xuxa, andando com a Xuxa. Sim. E nós fomos no avião, no mesmo avião,
que ele estava, nem sabia que ele estava, e nós fomos para Madrid. E aí, na descida, ele foi depois, no determinado tempo, nós fomos para o quarto inglês. E ele desceu e nos encontrou. Opa, tudo bem, Dico, tudo bem e tal. Disse, não me chame de Pelé aqui. Ele estava com um boné branco, sujo, mais sujo, põe açúcar, engraxado, sujo. Um óculos Ray-Ban, aquele que você compra em camelô. Não me chame de Pelé. Tá bom. E descemos no quarto inglês, eu, a Vera, a Xuxa e ele. E aí, não adiantou nem pedir que eu não chamasse ele de Pelé, porque o mundo viu que ele era o Pelé. Enquanto a Xuxa fazia a compra com minha esposa, eu ficava do lado do Pelé para evitar muita aproximação, mas o pessoal se abraçou. E ali foi uma sequência festiva de eventos. Ele teve uma campanha em favor do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, em que ele adotou o hospital. O hospital estava falido, o hospital que hoje tem uma universidade, e ele lançou um programa organizado pelo Pequeno Príncipe. Fizeram moedas de ouro, de prata e de bronze com o retrato do Pelé e um lance de gol do Pelé. Isso parece brincadeira, isso levantou o hospital. O hospital hoje tem uma universidade, atende a parte de oncologia que não tinha, né, que é o câncer infantil, e ele conseguiu levantar o hospital. Foi uma figura humana maravilhosa. Onde eu estive e que ele apareceu, sempre me respeitou. Eu sempre tratei ele bem. Todo dia 23 de outubro, que vai ser agora, ele faz aniversário. Eu mandava um presente para ele. Quando não ia a Santos levar, eu mandava via correio. Ele recebia o presente, agradecia. Normalmente ele pedia camisa branca, camisa social ou esportiva branca, e eu mandava sempre para ele. Quando ele vinha a Curitiba, não preciso dizer para você que eu ficava com ele. No bom sentido, né? Ficava batendo papo. E como é que você vê, como é que você viu na morte dele, no velório? Só o Mauro Silva, jogador da seleção brasileira. O time do Santos foi, mas nenhum pentacampeão, com exceção do Mauro Silva, foi. Dizem que eles combinaram isso porque o Pelé criticava muito a seleção. Não foi também ninguém que ganhou o pentacampeonato. Como é que você vê isso? Eu aprendi quando fui para a Justiça do Trabalho, fui diretor da Justiça do Trabalho, comecei com servente, lavando o chão, comprando cigarro para juiz, mas depois me tornei, na sequência com concursos internos, me tornei diretor da Vara do Trabalho. E aprendi ali que você tem que escutar as duas partes, certo? Sim. Eu só ouvi uma parte. Eu não vi os outros jogadores. Por que eles não foram? Então, mas no sepultamento. Você acha que alguma coisa aconteceu. Foi coincidência? Não, alguma coisa aconteceu. Então, porque ele era muito bem quisto por todos. Uma outra exceção. Mas na Copa, antes da Copa de 94, ele criticou muito a seleção. Em 2002 ele também criticou antes e as seleções não ganharam. Mas quem não criticou a seleção? Então, mas você falando, eu falando é uma coisa. Agora o Pelé falando repercutia no mundo todo. Repercutiu. Eu vou tentar ouvir alguns jogadores da época a respeito disso, porque todos gostavam do Pelé. Então, e nenhum foi. Por exemplo, esse caso que eu contei do Hospital Pequeno Príncipe, o conselheiro Nestor Batista, que foi quem levou o Pelé para lá nessa coisa, ele não pôde ir no sepultamento do Pelé. Chorou porque não pôde ir. Por quê? Porque ele estava doente. Entende? Não pôde ir. Então, olha, são fatos que envolvem, são 44 jogadores e só o Mauro Silva foi. Então, são 43 que não foram. Mas tudo bem. Você acha que é uma coincidência? Eu acho que foi uma coincidência. Coincidência? Eu acho que ele não é tão odiado assim, não. Não, odiado não. Eu acho que... Você acha que não deveria ter sido reverenciado e os jogadores do Brasil... Ele foi ministro, ele mudou a legislação, tanto chama Lei Pelé, acabou com a escravidão do passe e, enfim... Mas tem que ouvir. Vamos ouvir o lado de lá? Então, tem que ouvir. Tem que ouvir, então. Histórias de bastidores... Uma ocasião eu desci em Maceió para fazer um jogo. Sim. Desci na escada do avião, tocou o telefone. Minha filha, a tua irmã morreu. Minha irmã Lore. E o jogo era à noite. Daí desci em Maceió. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou salvar a minha irmã. Né? Então, o que aconteceu? Liguei para os filhos e comuniquei, olha, eu não vou poder ir, acabei de chegar em Maceió, tem a transmissão do jogo, operário CRB, e eu preciso fazer isso, eu só viajei eu. Então, comuniquei. E aí, no dia seguinte, não fui no sepultamento dela. Por quê? Porque não deu para ir. Foi um fato inusitado que aconteceu, quer dizer, ela escolheu um dia ruim para morrer, ela podia morrer no dia seguinte. Né? Você fez o jogo? Fiz, claro, tinha um compromisso profissional. Nesse caso, você tem que ter responsabilidade. Né? Mas, então, no caso do Pelé, eu acho que foi
Uma mera coincidência. 43 todos gostam coincidências. dele. 43 coincidências. Não, tá certo. É o que você acha, tá Vou certo. ver. Eu não posso criticar uma coisa que eu não vi. Eu não posso ter levado talvez você não tenha no meu coração ficado o ódio atentado. desses caras. Não, ódio né? não, Puta, não. vocês não Pois foram é. ver o Pelé no sepultamento? Pô, que pancada. Pois é, mas não deu para ir, cara. Continua achando que você tem um coração grande demais, mas não tem problema. Como é que é, então? Você se vê fazendo 25 minutos de entrevistas, não dando certo a entrevista, você voltando e pedindo, Neymar, vamos fazer de novo? Como é que você vê o Neymar hoje? Pois olha, o Neymar, o pessoal fala dele por causa das baladas que ele vai, porque ele ganha 7 milhões por mês, né? Então o pessoal fica meio enciumado. Se é o cara que na seleção me trata muito bem, é o Neymar. Se eu falar do Neymar, eu vou ser um cretino. O que você já teve de entrevista exclusiva com o Neymar? É mesmo? Eu Você fiz teve um várias? quadro para ele. Vamos chamar o tamanho disso aqui, um pouco menor. Com as fotos dele, o troféu que ele tinha recebido, e mandei para ele. Eu fui levar pessoalmente para ele. Eu não consegui entregar, daí pedi para o Tafarel. O Tafarel deu para ele. Aí ele foi para a entrevista coletiva, que ele jogava, não jogava, podia, não podia. Aí ele, depois da entrevista, ele foi no corredor, me chamou, quero te agradecer o presente. Muito obrigado. Valeu. Então você acha que a passagem do Neymar foi benéfica para a seleção brasileira esse tempo todo? Nós dependemos do Neymar ainda. Nós precisamos do centroavante Mandioca, que é aquele fixo, que é do teu tempo, você jogar Sim. bola, o tempo do fotógrafo, cinegrafista, do pessoal que está aqui na retaguarda, que não tem hoje, não temos centroavante, qual é a referência? Né? E o Neymar brilha pela individualidade dele. Quem levou o Brasil na vitória até o lance do empate? O gol foi dele. E qual foi a jogada? Individual dele. Nós fizemos 1-0. Então, ele faz muito bem para o grupo da seleção Claro. brasileira. Você acha, então, a postura dele muito boa? Não. Então, ao longo Fora do campo, não, estou falando da seleção brasileira. todos gostam dele. Eles gostam a ponto de preferir, como o Gabriel Jesus, preferir não chutar a bola pro gol, passar para ele, passar para o presidente. Mas é o momento do jogo, Clóvis. Clóvis. Aí é o problema dele. Agora, que ele faz falta na seleção, faz. Se lá fora ele tem 500 mil festas, o problema é dele. Agora, no campo de jogo, o Brasil precisa dele. O Brasil precisa do Hendrick como centroavante. Não o tal do pivô que ele faz, que é para a direita e para a esquerda. Ele precisa do Neymar. Deixa de ser advogado. Não, vamos falar do Neymar. A postura do Neymar, você acha que ele é benéfica para a seleção brasileira? Desde que ele chegou para a seleção brasileira, o Brasil não ganhou nada. As Copas do Mundo que a gente sonhava tanto, tipo, o esquema tático. O Brasil é campeão olímpico graças a quem? Jogou. Olha a seleção, as seleções que vieram jogar aqui. A seleção da Alemanha veio a seleção C. Não os clubes não liberaram. O que diz lá no histórico? Brasil 1, Alemanha 0. Qual é a importância da medalha olímpica? Você vê as grandes seleções lutando pela seleção, pela medalha olímpica? Mas ganhou a Sul-Americana. Levou mais ferro do que ganhou. Mas é o jogador que o Brasil precisa. Continuo achando que seu coração é grande demais. Porque, olha só, o Neymar... Quem você põe no lugar do Neymar? Eu acho que, pela importância do Neymar, o que ele fez para o ambiente nas Copas do Mundo, ele muito mais prejudicou do que ele ajudou. Ele pegou essa história de ser presidente da seleção, como o Ronaldo foi, como o Romário foi, mas o Neymar, não. O Neymar, para mim, ele contamina o ambiente da seleção brasileira, ele olha para você bem, mas a relação que ele tem com a imprensa, ele deixa o clima pesadíssimo para mim. Toda a Copa do Mundo a gente vê. Então, a imprensa tem uma parcela de culpa, né? Porque o que a imprensa marreta o Neymar, envolve o Neymar em time de futebol, jogando futebol. O que ele faz? E também na vida particular dele. Não, dentro de campo mesmo. O chiliques, o egoísmo, fingindo receber falta. O que ele fez em 2018 virou chacota no mundo todo. Sim. É que você... São momentos do cara. Momentos? Na Copa do Mundo? Mas ele ganhou uma Olimpíada para o Brasil. Ele e a equipe, claro. Se ela falar nós ganhamos, você vai achar ruim. O técnico da seleção da Alemanha, ele falou, vou assumir, mas ele não queria assumir porque ele ia se aposentar e ia cuidar de pescar bacalhau. A gente tem que conhecer... O jornalista Cosme, ele queria o quê nos Jogos Olímpicos? A medalha que o Brasil nunca tinha ganho. Eu não queria nada, eu estava lá cobrindo. Sim. Eu não queria nada, eu estou lá cobrindo. Você não queria que o Brasil ganhasse? Não, eu estou cobrindo. Para mim, tanto faz se ganhar, para mim, se ganhar Portugal, se ganhar, eu estou cobrindo. Mim. No fundo, você queria que o Brasil ganhasse. Eu não, o Brasil ganhou. Gol do Neymar. O Neymar foi o artista na competição. E aí o que ele falou, vocês vão ter que me engolir? Esse é o ídolo do Brasil? Mas daí você pega o Danilo agora, que se revoltou contra a torcida por causa do Neymar, você vai crucificar o Danilo?
Bom, se você quer falar da qualidade do Danilo, em campo ele joga na Juventus como zagueiro, ele é obrigado a jogar como lateral aqui na seleção brasileira. Olha, tem que falar para o Dorival Júnior. Então, e assim, o Dorival Júnior, acorda, por favor. Que histórico que ele tem. Mas agora vamos fixar em você, senão a gente vai ficar brigando de seleção brasileira o tempo todo. Quando você perde assim, um grande companheiro, assim, como é que você viu ao longo dos anos esses grandes companheiros, como eu estava falando com o João Saldanha, o Demário, que foram sendo vencidos pelo tempo? Como é que você analisa isso? A última aparição do Saldanha... E o que mais te doeu? Foi na Copa da Itália, porque Sim. ele entra de cadeira de rodas lá no foi IBC. Marcante aquilo. E então, agora a perda dele, claro, sentidíssima, mas a do Toguinho foi a que mais me marcou, porque o Toguinho, ele, não, além de ser botafoguense, ele era um cara que tinha um tratamento em relação à minha pessoa muito bom. E, de repente, eu, por exemplo, não acompanhei a doença dele, depois que fui saber dos problemas dele. Mas foi uma notícia que nos chocou muito, como agora recente do Cid Moreira, né, que faleceu, a voz do rádio, a voz da televisão, um cara que foi sensacional. Mas a do Guió foi uma pessoa que marcou muito, além de companheiros do Paraná que nós perdemos. Nós perdemos o Lombardi Júnior numa besteira de uma pescaria. Né, ele cai, bate no barco, quebra a costela, ela não foi nada e tal. Aí o médico manda ele se cuidar, ele não cuida, tinha uma perfuração do pulmão. E aí ele morreu em 3 dias, 4 dias. Então, uma perda irreparável, porque ele é o grande nome do rádio paranaense e outros tantos que Deus chamou e que dê a eles o descanso eterno. Mas, assim, marcar mesmo, esse Toguinho me marcou porque a gente sempre conversava, sempre batia papo. E ele foi muito brilhante quando ele esteve no Jornal do Brasil, na minha visão. Sim, não, ele marcou uma época. Ele também era esperto, ele se disfarçava de fotógrafo na época, ele ficava atrás dos gols. E aí era uma competição até um pouco que também a gente pode até discutir essa função também que ele exercia assim, para enganar todo mundo. E ele tinha privilégio, assim, saiu um gol, ele tinha notícia exclusiva porque ele estava fantasiado de fotógrafo. Mas como é que você vê, pelo menos acompanhando como imprensa escrita, privilégio que a Globo sempre teve em termos de seleção brasileira, já que você estava lá da seleção brasileira? Dinheiro. A CBF manda para presidentes de federações uma determinada importância, que eu não vou falar aqui. Vou falar, não tem problema nenhum, posso errar. Na ordem de 120 a 140 mil reais aos presidentes de federações, manda para eles. Aí a CBF fatura mais de 940 milhões na temporada. Sim. Desses 940 milhões, parte da Nike. A Nike está para rescindir o contrato agora em dezembro, talvez entre a Adidas, e a Globo que sustenta. Tanto é que a Globo manda na CBF. Ela alterou os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa do Brasil, isso aí a guerra do Corinthians, né, e do Vasco da Gama, por causa das alterações de horário de data. Sim. Da Série B tem um jogo do Operário do Paraná contra o Sport Recife, da 16ª rodada, que até agora não foi marcado. Então, mas aí... Isso você vai dizer quem manda. A Globo, quem vai na escala? O Operário ia jogar, então se o Operário, porque aconteceu agora, ia jogar sábado, passaram o jogo para hoje. E avisaram em cima da hora. E não, eu digo assim, por exemplo, nós dois, eu tenho certeza, eu já cansei de a gente, na coletiva, brigando para fazer uma pergunta para o Filipão, cansamos de brigar para fazer perguntas para outros técnicos. Eu lembro bem do Filipão, terminava a coletiva, o Luxemburgo também, ia falar com o Galvão Bueno, ia tomar café com o Galvão Bueno. Era uma coisa assim assintosa, e ao longo dos anos sempre foi isso. Até no canal que o Galvão Bueno tem, né, no YouTube, ele fala isso, esse privilégio que ele tinha com o Filipão de ter notícia exclusiva. Mas não é só com o Filipão. Então, a Globo entra com todos. Hoje a Globo só entra a Globo. Então... Hoje quem lidera a Globo é o Luiz Roberto. Mas como é que brilhante. Sim, mas como é que você vê esse privilégio? Eu acho que o dinheiro funciona, mas a CBF podia ter assim pelo menos o bom senso. Olha, o Cosme é da Record, ele vai entrar sem problema nenhum. O Osíris é do Paraná, ele vai entrar também. Não pode entrar. Aí se comete um erro gravíssimo, um desrespeito aos profissionais e aos outros veículos de comunicação, né? E a Globo daqui a pouco para. Daqui a pouco ela cansa de fazer futebol e para. Não sei por os motivos, mas está bem ameaçado de parar. A Record vem aí em 2025 tinindo com o Campeonato Brasileiro. Então, ela tem que respeitar. O que eu acho que funciona é o dinheiro e a sustentabilidade que a Globo dá ao presidente atual. Né? Tanto a ele como aquele que saiu por assédio sexual e por cachaça, né? O Caboclo. Sim. E sempre que mandou foi a Globo. Sempre.
Não teve um momento em hotéis, os mais granfinos, era só para em hotel de 5, 6, 18 estrelas. Né? Então, sempre a Globo tem os privilégios. Time, quem recebe a primeira escalação, o rapaz da Globo e O Globo. O Globo Jornal, né, enfim, da rede toda, eles recebem esse privilégio. Tanto é que você conversa com algum deles antes, quase você acha que vai jogar o Pedro ou o João? Aí ele vai dizer, não, vai jogar o Davi. E pode apostar que vai jogar o Davi, porque ele já tem a informação de coxia para ele indicar os seus leitores, ouvintes e telespectadores. É um privilégio paternalista ao excesso, que não precisava ser tanto. Eles podem dar as informações para a Globo, nós temos que garimpar a notícia, eles podem facilitar para a Globo, mas eles não podem negar acesso de outros veículos, como aconteceu, por exemplo, em Cuiabá. Nós ficamos do lado de fora, e digo nós, não eu só, todos. E o pessoal da Globo dentro da cerquinha, com câmera e com tudo, e nós precisamos falar com o Rodrigo Paiva, com o assessor de imprensa. Aí o Rodrigo veio dar desculpa, não é da CBF, é do governo daqui. Não, Rodrigo, não é da CBF, pô, deixa o pessoal entrar. Nós não vamos entrevistar jogador, nós vamos bater papo, conversar, tirar informações. E esse privilégio existe e só vai acabar quando acabar o dinheiro. Então, eu tive a sorte também, você já cobriu 12 Copas do Mundo. Eu cobri as últimas 8. Todas as escalações a Globo sempre deu antes. Todas. Quando a gente não podia ver treino, sempre tinha alguém da Globo. O único erro da Globo foi na Copa da França, e você vai dar risada, porque você estava lá. Sim. Nós ficamos até meio-dia e pouco em Oswald de la Ferrière. Aí quando nós vamos para o estádio, estava na frente do estádio o senador Álvaro Dias, que foi eleito para o Paraná na época, e eu cheguei e tal, disse, pô, você viu? Não? O Galvão Bueno deu uma edição extra que o Ronaldinho não vai jogar. Que Ronaldinho? O Ronaldinho gordo. Não era gordo, era o Ronaldo, fenômeno, né? Fenômeno. Disse, como não vai jogar? Por quê? Não, disse que ele teve, se sentiu mal. Então, eu acabei de vir de lá. Aí liguei para a rádio me ligou. Escuta, o Galvão Bueno deu aqui que não vai jogar. Fala para o Galvão que ele bebeu. Que o Ronaldo vai jogar. Como vai jogar? Claro que vai jogar. O Galvão Bueno disse que não vai jogar. Vai jogar, eu vim de lá agora. Enfim, jogou o Ronaldo. Não porque eu falei, porque não tinha aquela invencionice que se criou em torno dele. Ele jogou, nós tomamos de 3 da França. Né? E aí foi a única vez que o Galvão, acho que pifou, foi essa vez. Né? Não por minha causa, por um fato que aconteceu. E na mesma Copa da França, aquele pênalti do Júlio Baiano, que a Globo disse pênalti, não foi pênalti, roubaram o Brasil. E esse jogo estava transmitindo atrás do gol. E eu estava dizendo, pênalti, Júlio Baiano puxou pela camisa, o jogador da Noruega, né, que era, puxou pela camisa, parará. Não, mas a televisão está dando que não foi pênalti. Aí estava do meu lado o Cláudio Adão, a esposa, e o Júlio, aquele goleiro, Sim. que depois foi para o futebol do salão, foi do Botafogo e tal. Então, um momentinho aqui, Cláudio Adão, pênalti ou não foi pênalti? Falando pênalti. Você vai dizer pênalti, todo mundo, pênalti, cara. Que você fala para o cara que ele precisa usar óculos, ou muda o cinegrafista porque foi pênalti. Bom, enfim, batido o pênalti e tal. No dia seguinte, a TV da Suécia mostrou o lance e mostrou o pênalti. Sim. Aí eu me senti na obrigação de agora eu sou herói bandido. Aí liguei para... Escuta, eu não falei para vocês, seus burrichó, que vieram a pênalti. Não foi pênalti. Sim. Não foi pênalti. Você tem razão. Pois é. Então, você falou dessa voz, que era a voz do futebol, o Galvão Bueno. E você é dos poucos jornalistas que eu conheço que tem excelente relacionamento com o Galvão Bueno. Quem é o Galvão Bueno fora das câmeras? Eu vivi 2 momentos com o Galvão Bueno. O antes do casamento, desse casamento com a Desirê, e eu depois vivi no sentido de encontros. Né? E na primeira fase ele teve dificuldades, teve os problemas pessoais dele para administrar todo aquele desmanche inicial. E na segunda fase, brilhantíssimo. Não entendi nada. Como? Primeira fase, ele teve um primeiro casamento. Sim. Desfeito o casamento. E depois veio a Desirê, que era uma apresentadora. Mas na primeira fase tinha problemas pessoais que refletiam na transmissão? Não. No convívio, no restaurante, no hotel, na rua. Entende? Que ele era mais queixo duro. Sim, que era uma pessoa difícil. Era menos democrático, né? Era um cara mais ele, né? Sou eu sou o Cosme, o resto é o resto, entende? Isso ele tinha. Hoje, um cara espetacular, só posso elogiar ele, a Desirê,
o Tilo Marques, que conviveu muito com ele, o Arnaldo César Coelho, o próprio Mauro Naves, são pessoas que só posso falar bem. Então, agora, ao longo dos anos, a gente vai vivendo experiências que a gente nem imaginava. Eu já também tive a chance de entrevistar mulheres aqui que trabalham no futebol, que em 86, quando eu comecei no Jornal da Tarde, eu nunca ia imaginar mulher narrando futebol. Mulher, eu lembro da Regiane Ritter fazendo reportagem, já era um espanto para a gente. Como é que você vê esse espaço que as mulheres vão conquistando, principalmente, por exemplo, para mim ainda causa estranhamento, eu quero assistir, quero acompanhar, mas para mim causa estranhamento ouvir uma mulher narrando futebol, gritando o gol. Para mim é difícil ainda. Tipo, como é que você vê isso? Aquela história de que a mulher para o fogão não é verdadeira. Não. Ela não é verdadeira. Mas mulher narrando futebol e um boi berrando é quase a mesma coisa. Como assim? Não, horrível. Você acha horrível? Horroroso. Nada contra as pessoas. Sim. As pessoas são bonitas, são simpáticas, são inteligentes, trabalhadoras, sim. Mas narrar futebol não é para mulher, nem o futebol feminino. Tá? Então a televisão tem que vai vencer no cansaço, no costume. Eu acho que não é isso. Eu acho que a televisão tem que ter o sentido, você vai ser comentarista. Aliás, tem boas comentaristas, sim, tem boas repórteres. Agora, narrar futebol, com todo o respeito a todas elas, vou citar nomes para não cometer injustiça, mas todas, uma especial da Globo, todas precisam, primeiro, viver o futebol. Segundo, entender que futebol não tem narração de mulher. É horrível, desastroso, ruim, faz mal para o ouvido. Eu, por exemplo, ouço o rádio e baixo a televisão. Quando tem mulher narrando? Quando tem mulher narrando. Não entra. Não acostuma, os meus ouvidos não se acostumaram àquela fase. Não dá para entender. Você acha que essa imposição por cotas é uma coisa benéfica ou não? Você acha que as mulheres estão narrando por cotas? Olha, tem que ter uma mulher narrando, temos que ter. Eu acho que o custo operacional da Globo com as mulheres baixa muito. A visão que eu tenho. Paga menos? Vamos dizer, eu pago para o Luiz, chutando. Sim. Para o Luiz Roberto, 800 mil por mês, chutando. Tá. Aí eu pago para Renata, a Joana, qualquer uma delas, eu pago 50. Eu vou usar a Renata, a Joana. Não estou dizendo que são números exatos, longe disso, estou só exemplificando. Então, talvez o custo operacional tenha causado esse excesso de mulheres. Tem muita repórter boa e tem outras que são desastrosas. Mas então vamos tratar de educá-las, orientá-las, dar o espaço a elas dentro da condição pessoal de cada uma para que tenhamos um trabalho dentro do padrão da emissora a qual elas trabalham. Osíris, não dá para falar com você sem falar do futebol do Paraná, principalmente os dois clubes mais importantes ao longo do tempo. Quem é o Petralha? Que Atlético Paranaense? Como é que o Atlético Paranaense virou essa potência graças a um homem? Se você pode dizer que é isso ou não é. Explica qual é a força do Atlético Paranaense. Eu queria ter o Mário Celso Petralha presidente do Corinthians. Gostaria que fosse. Explica, por favor. Pela capacidade que ele tem. O Atlético existe antes do Petralha e depois do Petralha. O Petralha foi o único cidadão que conseguiu no Atlético dar a ele 2 estádios sem pagar. Sem pagar? Ele deu o primeiro estádio. A FIFA chegou lá e disse, não, as colunas aqui tem que derrubar e tal. Derrubaram tudo. Fizeram um novo estádio. Arena, teto reversível, todo aquele negócio que vocês já conhecem, retrátil, né? Tudo bem? Beleza. E daí, quem vai pagar a conta? É o governo do Estado, a Prefeitura e o Fomento Paraná. Não, mas não é tripartite? Não é Atlético, governo do Estado e Prefeitura? É. Mas o Atlético diz, não. Ação contra o Atlético. 1 milhão e tanto o Atlético deve. Agora, recentemente, recentemente, 1 milhão. Recentemente veio a notícia boa. O Atlético ganhou na Justiça, vai pagar 400. 400. Certo? Tem um estádio maravilhoso, espetacular. Você conhece? Né? E o Atlético está feliz da vida, porque com o dinheiro que ele vendeu o Vitor Roque para o futebol da Espanha, para o Barcelona, ele paga a conta. Os 400 e é um time que, quando eu digo antes do Petralha e depois do Petralha, hoje o Atlético é um dos times, se não o primeiro, acho que ele empata com o Palmeiras, é o time que mais vendeu jogadores para o estrangeiro. É um time que faturou bem mais do que os 400 que eu citei. Mas não tá, vamos pular. E esses 600, como é que ficou? E os outros 600?
O governo do estado e prefeitura resolve a vida. Ah, a gente paga. Sim, deixa que eu resolvo aqui. Tá certo. Méritos de quem? Mário Celso Petralha, que nunca desistiu. Foi perseverante, sabia o que queria, foi acusado de 1000 coisas, ninguém provou. E ele, até hoje, é o presidente do Atlético. Hoje, com problema de saúde sério, né? O Atlético está num processo de jogo de futebol ruim, está caindo, né? Mas do ponto de vista administrativo, a mão de embuia é dele, Mário Celso Petralha, a quem louvo e gostaria, repito, que o Corinthians tivesse o presidente da categoria do Mário Celso Petralha. Por que o Curitiba caiu nessa decadência? Desde a SAF, o Curitiba não deu certo. Não, desde antes até. Né? Caiu de divisão. O primeiro período do Curitiba agora na decadência, o Curitiba foi infeliz nas contratações. O Curitiba mudou de 5, 6 técnicos. Nenhum resolve. Está ali o Jorginho tentando pelas beiradas. Não, mas eu digo assim, porque de campeão brasileiro para a segunda divisão, o que acontece? É uma sequência de erros. Né? Aí foi um time que não renovou no sentido administrativo, não passou a viver o momento do futebol, porque cresceu Londrina, cresceu Operário, o Atlético cresceu, certo? Todos cresceram, os times do interior, tanto é que o time do interior veio decidir campeonato agora, o caso do Maringá, vice-campeão, e o Curitiba ficou na mesma, certo? Não revelou, quando revelava, jogadores fazia mau negócio, mandava para a Europa ou para outro time grande do Brasil, e não teve essa renovação de talentos. Vamos dizer, o ciclo que o Curitiba devia viver, vamos dizer, nos anos 2015, quando ele perdeu o título estadual para o Operário dentro do Couto Pereira por 3-0, 2-0 na primeira, 3-0 na segunda partida, 5-0 no agregado, o Curitiba, a partir dali, 2015, nós estamos em 2024, a partir daí o Curitiba sempre foi um pedaço de pano rasgado. Sempre foi um time carente de tudo, do administrativo ao social. Foi um time que perdeu muito, perdeu prestígio, perdeu sócios. E o Curitiba vive hoje do desejo de algum dia voltar a ser o Curitiba dos anos 57, 58, 60. Okay. Agora, estamos, infelizmente, caminhando para o final. Vai ter empadinha, salgadinho? Não, depois. Agora, Osíris, como é que você, se você mesmo parar esse ano, como é que você se imagina despedindo da seleção brasileira? Porque, olha só, você está desde 70 cobrindo a seleção brasileira. É muito tempo. Então, como é que você se imagina sem a seleção brasileira? O homem, Osíris, você, olha, tem jogo da seleção brasileira, agora não vou mais correr atrás de cotas, só vou assistir pela televisão. Me conta um negócio. Se você, quando chega em casa, você liga a televisão, tem um jogo de futebol, você diz assim, foi um joguinho vagabundo, não tem essa ideia? Ah, muitos. Então, nós estamos com um problema chamado ganância. A ganância de dirigentes de televisão e de CBF e de federações é louca. Uma ganância estúpida. Te cansou? Cansou a mim e ao futebol. Não, quero saber de você individual. Deixa eu falar para você agora. Campeonatos estaduais, um pior que o outro. Campeonato nacional, Série A, B, C e D, um pior que o outro. Há exceções. Classe A, Série A. Aí o pior de tudo, jogos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, às 8 da noite. Domingo, às 11 da manhã. O cara tem que ter saco para ver tudo isso. Chapecoense contra Avaí é dose para mamute. Você não aguenta mais. Aí você, vou ver a seleção. Pior que muitos times estão jogando. Aí você liga a televisão e vai ver campeonato em inglês. Sem querer desmerecer o Brasil, né? Mas é um show de transmissão, um show de futebol, jogos de qualidade. Aí você se sente, vou ficar vendo. Eu vi agora o Arsenal, 2-0 do Paris Saint-Germain. Né? Você viu também. Sim, achei. Né? Certo? E aí? Dá gosto, você vê, os daqui estão cansados. Mas eu estou dizendo para o Osíris como ser humano, você já cansou desse sacrifício até para você conseguir? Do trabalho danado para você ter o quê agora? Nada é sacrificante desde que você faça com gosto, com prazer de fazer. Né? Então, veja bem, eu agora vou ter tempo de beijar mais minha mulher, de cuidar mais da Luciana, cuidar mais do Fábio, do Júnior, cuidar dos meus netos, cuidar da minha saúde. Eu estou indo para 80 anos. Né? Tomara que eu vá até 150, sim, mas claro que eu não sei, o homem lá de cima que vai decidir. Então eu vou ter tempo para cuidar das outras coisas. Então, mas você desistiu de esperar o Hexa? O Hexa não veio agora em 2026. Esqueça. Esqueça. Nós vamos jogar no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Eu acho que nós paramos no México já.
Aliás, vai ter um jogo no Uruguai, né? O primeiro jogo vai ser no Uruguai, né? Sim, né? para comemorar. Então não pense no Hexa agora. Por quê? Porque está faltando o quê? Talento. Não, mas eu quero saber do Osiris. Você está cansado? Você pensar em passar por tudo isso? Olha, vou buscar patrocínio, vou ter que às vezes a gente sabe que a gente fica sem almoçar, muitas vezes para poder trabalhar, passa por pressão e sai frustrado porque não consegue falar com o jogador sozinho, não consegue falar com o técnico. Muitas vezes na coletiva para fazer pergunta, você às vezes nem consegue, mesmo o Paraná abraçando todo mundo. Então, isso também não é um desgaste? Cansa. Vou usar uma frasezinha, desculpem os telespectadores. Eu estou com o saco cheio com o futebol. Desculpa, não ouvi? Eu estou com o saco cheio com o futebol. O futebol está horroroso, está horrível, está cansativo, né? E você vê todo dia os caras inventando torneio. Veja agora a Champions League aí. Os clubes estão prometendo fazer greve, aliás, os jogadores, fazer greve porque os caras aumentaram de 50 para 80 jogos. Mais ou menos esses são os números. Ninguém aguenta jogo. É todo dia, Cosme, todo santo dia. Você sai daqui agora, vê o noticiário da Record, o noticiário das 19h45, vê até o final, 21 horas, futebol. Maioria dos canais, TV fechada, TV aberta, pago ou não pago. Você não aguenta mais, é muito jogo. Veja, há casos, né, diferentes. A Corinthians e Flamengo você vê com 50 mil pessoas, 70 mil pessoas. Mas você não vê mais aquela paixão louca que você tinha por qualquer um dos times. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Por quê? Porque cansou. Tem jogo de novo, mas vou jogar de novo hoje. Hã? Então o futebol cansou. Eu sou um cara que estou cansado com o futebol. Não cansei com o rádio, não cansei com a TV. Eu acho a TV e o rádio sensacionais, pontuais. O que a TV faz hoje é sensacional. Você fala onde você quiser, do mundo inteiro, na hora. Dá o delayzinho? Dá. Delay dá, né? Fala aí, você fica assim balançando a cabeça, né? Dá o delay, mas você tem a notícia na hora. E o rádio é o mais pontual. Tem gente que até hoje pergunta como é que você narra o gol antes da televisão. Claro, pois a televisão está com delay, evidente. Mas você não acha que o rádio está morrendo? Não, o rádio não morre. Eu ouço que o rádio morre desde 1960. O rádio é uma porcaria. Agora tem TV, agora a TV agora vai mandar no mundo. É a mesma coisa agora dizendo que a internet vai liquidar com a TV. Pode vir internet do mundo, ninguém derruba a televisão. Ninguém derruba o rádio é pontual. O rádio é aquele que faz o galo cantar às 6 horas da manhã e a dona de casa está ali no fogão a lenha ou a gás, mexendo para fazer o feijão, o virado de feijão com o ovo frito para comer, mas está ouvindo o rádio. É aquela que liga assim, ô, seu Cosme, dá para o senhor repetir a receita da batatinha com champignon? Champignon? Ela faz. Então o rádio não morre, a televisão não morre. A internet é uma novidade. É uma novidade que vai durar um determinado tempo, desde que ela pare de fazer a internet da maldade, da sacanagem, da prostituição, né, do banditismo. Se ela se tornar uma internet séria, familiar, respeitosa, ela vai prosperar. Mas não tenha dúvida, o rádio não acaba, muito menos a televisão. Agora, Osiris, a última pergunta. Pode até olhar para a câmera, por favor. Qual delas? Essa? Aquela. Essa? Aquela que é a sua. Você sabe como você é. Eu vou te falar, viu? Osiris, que legado você vai deixar? São 54 anos de carreira, 63, aliás. Que legado você deixa, o homem Osiris, para o jornalismo desse país? Além dos abraços que você já deu até em quem não merecia. A Gisele Bündchen recebeu abraço e ninguém comentou isso. Gozado, né? Isso é verdade. Mas fala lá para a câmera. Isso é mentira. O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? O que vocês querem? Você quer que eles lembrem de você? Vocês lembram do pai e do avô? Aspectos positivos. Honesto, ético, transparente, humano e, acima de tudo, Deus do coração. Sem Deus não somos ninguém. Não esqueça nunca de Jesus. É importante você estar ao lado dele. Viaje com ele, volte com ele, porque ele é o teu verdadeiro companheiro. E não esqueça, seja ético, seja respeitoso, seja honesto. O resto, a vida vai te ensinar. Não. E quem foi o jornalista Osiris? Quem é esse jornalista que vai parar em dezembro? Eu sou um caboclinho do mato, sou de uma cidade do interior, nasci na beira da linha, com o pé no chão, ia para o estádio ver o operário treinar, e me tornei jornalista porque eu vim morar do lado de um prédio de uma rádio, da Rádio Clube de Ponta Grossa. E ali eu ficava na porta,
tinha programa de auditório, eu ganhei todos os prêmios, quase todos os prêmios de auditório. Garoto nesse café, garoto não sei o quê, quantos degraus tem o maior edifício da cidade, enfim, aquelas gincanas que os programas de rádio faziam. Aliás, hoje o rádio é televisado, né? em alguns setores. E aí tinha um cidadão chamado João Alberto Gaspar, ele vinha toda tarde, às 6 horas, com um pacotaço de jornal, assim. Chegava esbaforido. Ô, João, tudo bem? Tudo bem. Posso trabalhar com o senhor? Ah, você é muito novo ainda, você tem 13 anos só. Ah, mas eu fico lá, fico de lado de escuta para o senhor. Tá bom, então você vai ser rádio escuta. Subi com ele e tal, armamos um esquema para trabalhar todo domingo. Domingo eu fazia rádio escuta para ele. Eu falei, já com 15 anos, disse, olha, vamos fazer a Sala Internacional de Esportes, vamos copiar o Cláudio Karsug. Você é capaz de fazer? Eu sou. Eu quero que você me dê pelo menos 15 minutos todo domingo após a jornada esportiva. Fechado. Aí criamos essa sala, que era do Cláudio Karsug, o dono da sala é ele. E aí depois eu passei a redigir o programa Esportes Antártica, das 18h30, e apresentava com ele. Aí, na sequência, tornei-me repórter, fiz a Taça da Legalidade em 64, Operário, Curitiba, Atlético, Criciúma, Próspera, Internacional e Grêmio. E aí, de narrador, eu cresci, subi, e aí sou o que sou hoje. Aprendi uma coisa com rádio. Rádio, aquele, salário poupudo, televisão, salário poupudo, há exceções. O que dá dinheiro é você vender. Não esqueça, venda, dá dinheiro à venda. Que lição. Olha, posso dizer só uma coisa. O maior orgulho de ter sido seu amigo tanto tempo. Não, ter sido não, você é meu agora amigo. Não sou mais porque vou ter que pagar o jantar. Muito obrigado por ter vindo. De Curitiba para cá, de ônibus, vai voltar de ônibus. Para roubar entrevista. Muito obrigado. Amigo para essas coisas. A lealdade faz parte da amizade. Não existe o amigo sem a lealdade. E por isso que diz, ele é meu amigo leal. Um abraço, obrigado, tenham paciência que um dia eu vou melhorar.